Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 26 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que conversam, debatem, analisam os fatos que estão acontecendo no mundo hoje. O nosso tema, o tema dessa edição é o que muda com o Biden, o que muda com o novo governo americano. Então, esse vai ser o tema que a gente vai discutir hoje. Na verdade, é uma continuação, né, do programa passado, que foi justamente sobre as eleições americanas. E hoje, para debater, nós temos aqui o Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Pradinho? Tudo bem. Bem-vindo a mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Mais o professor Eduardo Costa Pinto. Dudu, pronto para mais um debate? Pronto para mais um debate, Bicalho. Boa noite. E, finalmente, Eduardo Baixa. Tudo bem, Baixa? Vamos lá para mais uma rodada. Tudo bem, boa noite. Conversa. Vamos lá. Bem, senhores, então vamos direto ao assunto, começando com o professor Prado. Pradinho, o que muda com o governo Biden? Boa pergunta. O governo Biden, ele tem na sua base política os velhos quadros do Partido Democrata norte-americano. Nós, para poder dizer o que muda daí para frente, nós temos que chamar a atenção o que foi alterado com o governo Trump nas relações ou na inserção internacional dos Estados Unidos. Uma das principais características do governo Trump foi a saída das organizações internacionais que foram uma das bases da política norte-americana em todo o pós-guerra. A hegemonia americana em todo o pós-guerra foi feita usando as instituições, as organizações internacionais e a base não apenas da política internacional norte-americana, mas também das próprias relações econômicas internacionais dos Estados Unidos, foram muito alavancadas a partir dessas instituições. Então, só para chamar a atenção de algumas, o governo Trump sai do Acordo Trans-Pacific Partnership, TPP. Ele acaba não sendo levado adiante. Só para chamar a atenção, recentemente a China, junto com vários outros antigos participantes do TPP, a China não participava dessa negociação, acabaram de firmar um acordo de livre comércio muito amplo. Os Estados Unidos saiu da Unesco, também sob o governo Trump. Os Estados Unidos saiu do acordo com o nuclear do Irã. Ele saiu da United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees in the Near East, ou seja, da organização que tratava do apoio aos refugiados palestinos. Ele saiu do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ele saiu do tratado do INF, quer dizer, do Tratado de Armas Nucleares Intermediárias, de alcance intermediário. Ele saiu do Tratado de Paris, do Acordo de Paris, do Acordo de Céus Abertos, da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, claramente, o que nós tivemos ao longo do período Trump foi uma saída dessas organizações globais que foram muito importantes para a projeção do poder dos Estados Unidos. Muito provavelmente não, já foi anunciado pelo governo Biden que ele pretende retomar a inserção internacional dos Estados Unidos, reinserindo os Estados Unidos em várias dessas instituições, do qual esse país se retirou
durante o governo Trump. Então, a meu juízo, até para a gente começar essa discussão, Bicalho, eu entendo que tudo indica que o Biden vai continuar a inserção internacional dos Estados Unidos a partir do ponto onde deixado pelo governo Obama. Vai haver diferenças, não é a mesma coisa, a realidade é distinta, o momento histórico é distinto, mas o ponto de partida é uma continuidade das políticas realizada pelos governos democratas e certamente o governo Obama é uma boa referência para isso. Tem um ponto que eu quero, no entanto, chamar a atenção. A própria vitória do Trump já é uma indicação de que alguma coisa estava errada naquelas políticas desenvolvidas pelo Partido Democrata. Quer dizer, a própria natureza do avanço da extrema-direita nos Estados Unidos, o apoio que o Trump e outros segmentos de extrema-direita tiveram e a rejeição da globalização é um processo que foi o resultado daquelas políticas. Então, a primeira questão que eu colocaria para discussão é como é que ficaria, então, se claramente os Estados Unidos vai retomar a partir dali, como é que ele vai resolver a questão da perda de apoio que essas políticas tiveram no passado? Eu acho que esse é um dos dilemas que merece um pouco de reflexão nossa ao longo desse programa. Porque eu gostaria de saber um pouquinho de vocês o que significa exatamente isso, quer dizer, essa retomada, né? O que significa essa retomar, claro, com as mudanças que ocorreram, mas o que significa a retomada do que foi o governo Obama? Dudu ou Basta, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? É possível retomar? Quer dizer, tem sentido retomar? Qual seria o espaço hoje? Quer dizer, o que mudou? O que não mudou? Né? Porque às vezes a gente ouve muito isso, né? Mas será que retomar o Obama é uma coisa boa? Trocando em miúdos. Sendo curto e grosso. Dudu, vai lá, Costa Pinto. Vamos lá. Eu acho que sim, tem esse desejo, Prado. Eu acho que tem um desejo de retornar ao que foi a política do Obama. Eu acho que a gente tem que separar qual é o impacto da vitória do Biden na dimensão interna dos Estados Unidos e da dimensão da política externa. Tá? Eu quero reforçar isso. Retomar o Obama, será que é bom? No caso da política externa, a despeito de operar a partir das instituições multilaterais, a intervenção do Obama na questão das guerras é impressionante. Então, inclusive, sem passar pelo Conselho de Segurança. E eu costumo dizer que a vitória do Trump não é apenas fruto das políticas do Obama, é anterior, é um conjunto de elementos que, para mim, é marcante desde 2001. Com o atentado das Torres Gêmeas, com os atos patrióticos, com o aumento do poder das agências de informação, de inteligência. O próprio Obama depois continuou essas mesmas políticas do Bush filho, que isso implicou, né, claro, como aí o Prado alertou, anteriormente você continuou com os organismos multilaterais, tá? Mas, por exemplo, na intervenção, na questão da guerra, no Oriente Médio, na Síria, não passou nada pelo Conselho de Segurança. O mesmo Obama, que foi, é bom lembrar, né, Nobel da Paz em 2009. Foi o que mais fez intervenção de guerra e que mais utilizou drones para matar inimigos no Oriente Médio e que avançou fortemente na guerra do terror. Agora, evidentemente, com um discurso que é da hegemonia benevolente. Aquilo que o Prado levantou aqui, que a gente pode citar como principal teórico dessa discussão, Kidelberg, que os Estados Unidos, na sua hegemonia benevolente, carrega os custos desse processo e é um tipo de hegemonia que leva o bem-estar para o conjunto, democracia, valores, ao mesmo tempo ele que paga o custo. Provavelmente até o Trump utilizou essa lógica de uma forma direta, falou, não, vamos reduzir o custo, vamos sair dessa história de hegemonia benevolente. E acho muito difícil aí o desejo se realizar em prática, Prado, porque aí você tem um mundo completamente novo. Eu acho que um mundo que tem tensões, tem um mundo que você tem por o que foi, por exemplo, a sua relação com China, com Índia,
o que foi depois, se você pensar as primaveras árabes fomentadas pela lógica da guerra híbrida do governo Obama, o que a gente viu aqui como efeito, por exemplo, da questão da Petrobras. Então, assim, não dá para voltar ao passado com essa lógica. Acho que o jogo vai ficar muito mais tenso. E eu não estou entrando aqui nem na questão interna. É muito mais na questão da geopolítica, na questão do... Não dá para ter esse discurso de novo, vamos seguir pelos valores de hegemonia benevolente, enquanto, por exemplo, China faz acordo com o Irã, liberando muitos recursos, enquanto a Rota da Seda avança, também a China liberando recursos para os países que estão alinhados. Então, assim, eu acho que o embate vai ser muito mais pesado. Acho que você pode até essa narrativa enquanto retórica, mas acho bem complicado avançar nesse tipo de configuração, porque o exemplo do Obama, se você olhar Guantánamo, se você olhar a questão da guerra híbrida, Primavera Árabe, os efeitos aqui, eu acho que o pessoal não vai achar tão tranquilo esse tipo de hegemonia benevolente como um discurso e retórica e aceitar facilmente. Mas é um ponto de provocação, eu passo, e a gente pode depois voltar de forma mais específica em alguns pontos. Bem, meus amigos, só um momento, Bastazinho, aqui, bom, Numazinho chegou, né? Chegou no rachão, botou lá o short rápido, vestiu a chuteira, entrou no campo, ainda bem. Para onde é que eu chuto? O tema é o que muda com o governo Biden. Chuta para lá, entendeu? O jogador bom é assim, não, mas chuta para lá, o tema é esse. Vai fundo, meu filho, que esse é o jogo. Todo mundo vai falar depois. Vai pagar um pedágio. Vai pagar um pedágio. Então, é isso aí. Seguindo essa discussão. E aí, voltando então, Bastanzinho, o que você achou dessa história aí? Quer dizer, dá para retomar de onde o Obama parou? Que história é essa? Essa provocação aí que o Prado colocou. Não, é interessante que a grande imprensa internacional, né, apontou para a vitória do Biden como sendo uma derrota para o populismo internacional. Né? A gente já conversou em outras ocasiões que o termo populismo é muito ruim, tá? Não explica muito, mas é muito utilizado por outro lado, né? Como chama alt-right, a extrema-direita. Tá? E, de fato, é uma derrota. Né? O Trump, em boa medida, pela importância dos Estados Unidos, acabava sendo uma espécie de liderança, né, informal, como eu li num texto que usa esse termo, uma liderança informal do populismo internacional, da extrema-direita internacional. Então, nesse sentido, é verdade. Tá? E tem um simbolismo no sentido que, depois de uma série de vitórias, de movimentos dessa natureza, ainda que tomando cuidado que cada um tem a sua especificidade, mas a gente pensar o Brexit, né, que a opção de saída venceu, a própria vitória do Trump em 2016, a gente pode pensar que na eleição brasileira, em 2018, essa foi uma derrota. Né? Depois de uma sequência de vitórias de políticos ou partidos, ou enfim, em referendos, tá? Em que esse tipo de posição estava saindo vitoriosa, essa foi uma derrota, né? com o Trump perdendo as eleições nos Estados Unidos. Então, talvez seja uma primeira grande derrota desse tipo de movimento num mundo, vamos dizer, de fake news, né? Em que fake news invadem a campanha eleitoral. Então, nesse sentido, ela é muito simbólica e significativa. Mas há uma série de senões, né? Por exemplo, aí pegando um gancho com o que o pessoal falou agora inicialmente. Tá? O governo Obama, onde eu concordo com o Luiz Carlos, que é uma tentativa, o Biden pretende retomar a agenda do governo Obama, até porque ele foi vice-presidente do Obama, tá? Ele foi o vice-presidente do Obama, ele fazia parte da chapa, da coligação, ele fez parte daquele governo. Esse governo Obama, por exemplo, na intervenção na Síria, né, provocou uma tremenda desorganização, né, para dizer o mínimo, tá, provocou uma guerra civil no país, com um custo humanitário enorme, provocou uma crise de refugiados que afetou os países vizinhos, como o Líbano, por exemplo, que foi profundamente afetado, e a Europa. E essa grande entrada de refugiados sírios alimentou justamente a extrema-direita europeia. Tá? Essa grande chegada de sírios, fruto de uma guerra civil, tá? Que os Estados Unidos têm grande responsabilidade, ainda que não assumam, fortaleceu a extrema-direita europeia.
Tá? Então, incursões dessa natureza, por exemplo, no Oriente Médio, tendem a ter um papel desorganizador na região que pode alimentar justamente a extrema-direita, não nos Estados Unidos, mas na Europa. Tá? E outra coisa, ao falar de líderes, né, outros líderes, como o Orbán, né, as lideranças, o partido Lei e Justiça na Polônia, tem um analista, se não me engano, do Financial Times, que chamava atenção para o seguinte: olha, isso ajuda a esvaziar um pouco essas lideranças, mas, por outro lado, não as derrota. Até porque a ascensão dessas lideranças, que inclusive precede a eleição do Trump, tem causas locais, tá ligada a problemas concretos desses países. Tá? E aí eu faço um pouco uma ponte com a fala do Dudu. Né? Quer dizer, que as causas que levaram, seja a ascensão do próprio Trump, isso vale, na verdade, pensando para os Estados Unidos. Né? Por que Trump surgiu? Porque havia uma série de problemas com aquela agenda liberal do Obama, enfim, dos democratas. Tá? Assim como nos outros países, onde ainda há governos com um perfil similar ao do Trump. Tá? Então, quer dizer, a insistência, uma retomada de um tipo de agenda do Obama, tá? Traz uma série de perguntas dessa natureza. Tá? Foi nesse contexto do governo Obama que Trump ascendeu. Tá? Então, essa é uma variável que tem que ser levada em consideração. Agora, essa retomada, na verdade, um pouco é um business as usual, né, do que foi a política externa dos Estados Unidos, não no governo Obama apenas, mas, na verdade, em linhas gerais, no pós-guerra. Né? Essa abordagem, tá, dos Estados Unidos enquanto uma potência benevolente, tá, seja abordagem do ponto de vista prático, seja no que tange ao discurso, né, da ordem liberal, essa é a política externa norte-americana que a gente conhece. O Trump foi muito pouco usual, né, em relação a isso. Quando ele chega com uma postura agressiva, dizendo América em primeiro lugar, tá, isso quebrou uma tradição. Tá? O Biden pretende resgatar essa tradição, que é o modus operandi tradicional da política externa dos Estados Unidos, seja do ponto de vista da ação, seja do ponto de vista do discurso, da sua retórica. Né? Agora, de fato, como comentado antes, é um outro mundo. Né? O mundo não parou em 2016, tá? Para essa agenda ser retomada. Tá? As coisas andaram, os atores andaram. Tá? Então, a ver. Né? Mas isso acho que já me alonguei um pouquinho, depois eu posso voltar a esses pontos, até porque tem um artigo do próprio Biden, que saiu na Foreign Affairs, que ele escreveu no primeiro semestre, apresentando o que seriam as linhas gerais da política do seu governo, em particular da política externa. Então, a gente pode retomar isso um pouquinho mais adiante. Numa, o assunto é esse, quer dizer, o que muda com o Biden, né? E essa primeira rodada, Pradinho levantou essa lebre. Retoma lá, não retoma, eu quero o Obama, vai o de sempre. O que você acha, Noah? Eu acho que é uma resposta, é difícil dar uma resposta tão, vamos dizer, afirmativa, né? Até pelo que acabou de comentar o Eduardo Bastian sobre as mudanças que ocorreram no mundo entre o final do último mandato do Obama, em 2016, e 2020. Bom, eu acho que tem um elemento, em primeiro lugar, assim, que tem que ser levado em conta, e que, na verdade, a gente já levou em conta em muitos dos nossos programas, que é a questão da pandemia. A pandemia mostrou certas fraquezas estruturais nas economias e, para dizer a verdade, nas sociedades
ocidentais, e aí eu acabo, bom, mesmo se isso pode ser contestado, mas incluiria também nesse grupo a América Latina, tá? Pelo menos em termos de zona de influência, né? Tanto da Europa quanto mais ainda dos Estados Unidos. E eu acho que um elemento interessante a analisar no discurso do Biden é a prioridade que não diria exclusiva, mas muito grande, que ele dá às temáticas internas. Tá? E provavelmente o Biden tenha sido um dos candidatos que, assim, democratas, que nas últimas décadas tenha comentado menos os assuntos internacionais. Tá? E nesse sentido, bom, depois vai ser interessante justamente a gente comentar os elementos que aparecem naquele artigo do Foreign Affairs citado pelo Eduardo, né? Pelo Eduardo Bastian, mas eu confesso que eu não tenho uma clareza absoluta sobre as linhas que vão ser seguidas pelos Estados Unidos. Acho, assim, se eu fosse apostar, eu apostaria que provavelmente o grau de intervencionismo americano seria a priori menor do que o que a gente observou durante a presidência do Obama. Muitos analistas da política externa americana, e em particular que a literatura especializada de relações internacionais, aponta numa continuação em muitos aspectos da política externa do Trump. Isso é difícil saber, tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado ao olhar o que foi caracterizado por muitos como uma, vamos dizer, uma diminuição, né, das ambições belicosas dos Estados Unidos durante a presidência do Trump. E verdade, e aí a gente vê em muitos lugares citado o fato que o Trump seria o primeiro presidente americano há muito tempo a não ter iniciado uma guerra. Isso é verdade, mas não esqueçamos que o episódio do Irã, tudo bem, foi e as pressões exercidas sobre o Irã levaram a situações muito tensas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Trump, mesmo se agora, bom, nessa fase pós-eleição, parece querer acelerar a retirada das tropas americanas, por exemplo, no Afeganistão, o Trump continuou mais ou menos o que tinha sido feito, assim, o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos anteriores. Não é que ele saiu dos conflitos. Tá? Então, eu não sei o quanto, na verdade, a gente pode falar de uma ruptura em relação ao Biden, e provável que o Biden, até por conta da impopularidade dessas, vamos dizer, operações externas, não seja tão belicoso quanto a gente poderia imaginar, ou seja, não se inscreva totalmente na linha do Biden nesse caso, e que os Estados Unidos usem cada vez mais, o que já tem sido o caso há muito tempo, intervenção, assim, modus operandi de intervenções que sejam mais, vamos dizer, mais específicas, menos ambiciosas do que declarar uma guerra. Mas, assim, como foi já comentado, é certo que os Estados Unidos vão continuar sendo um elemento desestabilizador das relações internacionais. Mas eu acho que a gente pode, depois eu vou passar a palavra para os camaradas, e depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Era só, assim, uma visão mais introdutória sobre a questão. Cara, deixa eu pegar desse ponto do Numa, porque eu acho que está sendo apontado, eu acho que o Numa
apontou, que eu acho que talvez seja relevante para nós analisarmos nessa conjuntura, que nós estamos vivendo uma grande crise do modelo de globalização que existia até o início do século XXI, que já vem com ondas sucessivas de instabilidade. Desde a crise de 2008, todo esse modelo vem encontrando dificuldades crescentes. A meu ver, a ascensão do Trump, a ascensão da extrema-direita já é uma demonstração da fragilidade desse modelo. É um sintoma. As ideias que essa extrema-direita vem apresentando, o fato delas não serem coerentes, não ser boas, aliás, o Eduardo Pinto, Dudu, toda hora brinca comigo dizendo o seguinte: o fato das ideias não serem coerentes não significa que elas não possam ter poder e serem difundidas. Né? Eu sei que algumas vezes me incomoda a ausência de coerência, mas isso não reduz o poder dessas ideias, de maneira nenhuma. Então, durante esse período Trump, essas ideias um pouco confusas foram, de alguma maneira, reforçadas em vários lugares do mundo. O Biden vai tentar retomar o processo de globalização com uma nova narrativa. Trata-se de narrativas. Eu concordo com Numa que provavelmente ele será menos belicoso, por várias razões, entre outras, que o poder econômico americano vem se reduzindo relativamente. Só para pegar um dado, em 1960, os Estados Unidos tinham 40% do PIB mundial. No início do século XXI, em 2001, eles tinham 32% do PIB mundial. Em 2018, em preços de mercado, os Estados Unidos tinham em torno de 24% do PIB mundial. E a estimativa do FMI é que em 2025 ele cai para 15%. Ou seja, é claro que o poder financeiro americano vai além da sua mera inserção em termos de PIB. Mas é claro também que a sua capacidade de impor uma agenda internacional se enfraquece quando outras potências, em especial a grande potência que vem assumindo, que é a China, começa a disputar a hegemonia do plano internacional. Ou seja, o Biden vai entrar ainda tentando retomar uma narrativa de globalização num mundo onde o processo de globalização vem cada vez dando menos resposta e conseguindo menos bases políticas para se manter. Então, o que não está claro para mim é o seguinte: como é que ele vai resolver essa situação que é essencialmente contraditória? Ele quer aumentar a inserção, como ele usou, America's Back, no sentido de, como o Bastian falou, retomar a narrativa e o estilo de inserção internacional dos Estados Unidos. Mas, como o Numa falou, numa realidade muito diferente. E, pegando o ponto também do Dudu, se ele tentar fazer isso, ele vai ter dificuldade de dar continuidade ao seu governo, porque a ascensão do Trump já mostra que muitas das coisas que esse modelo desejava vai perdendo capacidade de conseguir apoio, principalmente em determinados segmentos que são derrotados nesse processo de globalização. Ou seja, aparentemente o Biden não tem uma boa resposta para aqueles que estão perdendo com essa globalização liderada pelos Estados Unidos no século XXI. Bastianzinho, pegando esse gancho, o que diria o próprio Biden, né, no artigo que você citou e que também o Numa citou? Pois Como é que ele responderia ao Prado, Baixa? Como é que o Biden responderia ao Prado? Como é que o Biden responderia ao Prado? Biden responde a Prado, né? Eu acho que há algumas contradições, né? Chamando a atenção dessa questão dos Estados Unidos se situando no mundo, né? É interessante observar que nesse artigo
há um reconhecimento do peso da China, tá? Há um reconhecimento de uma disputa em curso com a China, para a qual os Estados Unidos têm que se preparar, tá? A China é condenada, tá? Em algumas passagens, mas em outra ela também é vista como um potencial parceiro para tocar algumas agendas internacionais. Então é ambivalente em relação à China, mas em relação à Rússia, isso é interessante para a gente conversar, é uma agenda, o discurso é unidirecional. Tá? A Rússia é colocada como uma inimiga, tá? Como uma cleptocracia autoritária. Tá? Então, esse é um elemento interessante. Né? Como é que ele estaria vendo China e Rússia, dois atores muito importantes, no contexto na época, seria um futuro governo dele, né? Agora, de fato, um governo dele. Essa é uma observação que eu queria fazer. Mas indo mais ao ponto, né, do que o Luiz Carlos estava discutindo, é curioso que, se por um lado há uma retomada de um discurso, apresentando uma agenda liberal, né, por exemplo, de retirar aquelas taxas que foram colocadas, barreiras que foram colocadas, uma série de produtos, né, que ele falava que onerava o consumidor norte-americano, tá, e também prejudicava nossos parceiros, enfraquecendo nossas alianças internacionais. Se por um lado tem isso, por outro, aparece no texto a seguinte coisa: ele diz: não entraremos em novos tratados internacionais de livre comércio antes de estarmos preparados para estarmos aptos a competir globalmente, né, para ganhar esses mercados, no fundo. Isso não está dito com essas palavras, mas, enfim, quando formos suficientemente competitivos para termos uma certa posição dominante. Tá? Então, quando a gente observa esse trecho, parece, né, que, apesar de tudo, o que ele está falando ali vai numa linha protecionista, né, que se aproximaria a uma política do tipo do Trump. Né? Então, isso não fica claro, tá, nesse artigo do Biden. Se, por um lado, todo o discurso é liberal, de retomada da ordem liberal, tá, e de retirada, de recuo em relação a essas taxas que o Trump colocou, por outro, ele diz: não vamos avançar em tratados internacionais de livre comércio, não antes de estarmos completamente preparados para isso. Tá? O que parece uma versão, digamos, para uma economia madura do argumento da indústria nascente, né? O que não deixa de ser curioso. Então... diga, Baixa. Você terminou, Baixa, que eu ia completar. Fala, pode falar. Porque eu acho que assim, esse artigo foi do início do ano, não é isso, Baixa? Março, abril. Acho que é importante a gente pensar a questão dos discursos e a questão discursiva e da narrativa, mas tem que lembrar que, nesse momento, o Biden é candidato ainda, e não presidente. Sim. E aí, não por acaso, sim, ele faz o oposto do Trump, que é o seguinte: o meu inimigo é a Rússia, que é o amigo do Trump. E o inimigo, que é a China, agora não é tão meu inimigo. Então, assim, esse é o primeiro ponto da diferenciação do próprio Trump. E na coisa do emprego, ele traz de volta, porque é exatamente onde o Trump ganhou voto. Então, assim, aí, como o Numa falou, tem que esperar essa narrativa, porque é a narrativa do candidato e o quanto tem a narrativa do presidente. Claro. E aí, nesse sentido, eu queria reforçar, porque eu acho que o inimigo continua Rússia, Irã, Coreia do Norte e China. E essa estratégia norte-americana para o plano externo, ela é recorrente, ela vem desde, se você pensar, que acho que tem dois movimentos, Prado, que acho que, não sei se o Numa concorda ou vocês, mas acho que tem que separar o que é a hegemonia norte-americana supostamente benevolente. Eu sei que tem todos os problemas aqui, mas de uma cooperação antagônica de 45 até 1990, até 70, 80 e 91, porque tinha coisa do desenvolvimento a convite. Quem está no meu bloco aqui do capitalismo, eu vou dar uma ajudadazinha. Quem está com maior problema, ou seja, tem uma coisa de uma concorrência e cooperação ao mesmo tempo, que isso começa a mudar depois dos anos 80, a política
norte-americana, do dólar forte com a política norte-americana, da Guerra das Estrelas, isso vai mudar completamente pós-91. Né? Ou seja, o que seria uma hegemonia, alguns vão chamar isso de uma nova forma nem imperialista, imperial norte-americana, porque se a gente lembrando aqui, o que vai ser depois do atentado das Torres Gêmeas, a política de defesa norte-americana é imperial, guerra justa, intervenção de qualquer lugar, a ideia da guerra justa no sentido, inclusive, kantiano. Ou seja, a intervenção é unilateral e acabou. A guerra do terror podia intervir em qualquer lugar. Então você criou uma posição imperial, quase, vamos dizer assim, de intervenção em quase todos os momentos. E aí o Bush começou isso, passou por cima do... Isso ganhou uma dimensão maior depois do atentado das Torres Gêmeas, porque o Bush passa por cima na questão da guerra do Iraque, que foge a ideia que você tem questões de arma química, que não tinha. O Obama faz intervenção, como a gente já falou, na Síria, na Líbia, sem ONU autorizar. Não foi nem a discussão dos 90 do Clinton, que era legitimado pela ONU. Então, assim, e ao mesmo tempo, como vocês mesmos falaram, esse próprio movimento da política externa norte-americana, em vez de resolver o problema, não, aumentou a tensão, aumentou a desordem do sistema internacional, aumentou, como o Basha falou, a questão dos refugiados, aumentou, inclusive, a tensão com Rússia, Irã e China. E mesmo Obama negociando, também teve tensões. Agora, meu ponto que eu queria trazer, sim, eu acho que, olhando nesse momento, mesmo que o Biden tente reconstruir uma ideia do desenvolvimento a convite, trazer aliados, como foi no pós-guerra, ou, ao mesmo tempo, reconfigurar as relações com China, acho que não cabe mais essa configuração, sabe? Assim, por quê? Porque, primeiro, a China avançou com a Rota da Seda, a Rússia aumentou seu poder bélico, o próprio Estados Unidos, aí nas suas questões internas tensionando, tem dificuldade de conectar para fora. E aí eu queria, só para fechar um ponto que o Prado alertou da questão econômica, assim, se você olhar tanto a China como a Rússia, aumentaram fortemente seu poder relativo nos últimos tempos. E aí o econômico, Prado, a gente tem que ter cuidado com a coisa do PIB, só estrito senso, porque tem que lembrar o seguinte, as empresas norte-americanas, elas continuam lucrando muito com a globalização, uma parte delas, principalmente as de alta tecnologia. E o lucro delas na composição do PIB continua aumentando. Mas por quê? Porque elas controlam ainda parte importante das cadeias globais de produção. Então, o imbricamento entre os blocos de capitais norte-americanos, as frações de classe do Wall Street, do Vale do Silício, com a produção chinesa, é muito maior. Então, não é tão trivial, ou uma coisa benevolente, ou uma coisa de partir para cima. Então, eu acho que é nessa incerteza que, marcado por essa incerteza de aumento de poder relativo de outras potências, do jogo dessa geopolítica. E eu acho que, até o que o Numa falou, no campo das relações internacionais, tem muita gente apostando que vai ser um pouco mais benevolente nessa discussão até do que o Obama, porque acho que a universidade de onde o Biden tem, da origem do estado dele, todo mundo, uma parte desse pessoal das relações internacionais, aposta que vai ser uma coisa meio para conter a China na Rota da Seda, vai ser uma coisa muito mais um novo tipo de desenvolvimento a convite. Mas eu não acho que é possível nas condições materiais atuais. Eu acho que a recomposição do sistema internacional, quando o sistema já está todo balançado, já está todo... as tensões já estão dadas. Ou seja, o ator de lá não vai recuar para o sistema voltar a ser como era antes. Então, eu acho que vai tensionar mais. Eu acho que ele até... É difícil isso, mas projeta uma tensão menor, mas eu não acho que vai ser possível, dadas as características, nesse momento, como está configurado o sistema internacional, as disputas econômicas, financeiras, produtivas e geopolíticas. Antes de passar para o Numa, que eu acho que seria o caminho natural, eu queria fazer 3 observações rápidas. Uma em cima do que o Dudu falou, do discurso do candidato e da prática, né, do exercício do poder. Por exemplo, nesse texto, ele fala numa mudança de postura em relação à Arábia Saudita no que tange ao Iêmen. Tá? Não sei se na prática isso, por exemplo, vai ser viável. Tá? Uma coisa é o candidato falando, né? Outra coisa é a prática, é o exercício do poder. Tá? Segundo ponto, o Luiz Carlos chamou atenção para elementos, enfim, da perda de importância relativa da economia norte-americana, mas, por outro lado, há que se lembrar que, na dimensão monetária financeira, né, os Estados Unidos têm, pelo peso do dólar no sistema internacional, tá, tem um poder que não encontra paralelos, enfim,
em poderes anteriores. Tá? É um elemento que tem que ser pensado também nessa dimensão. Um colega nosso até usa o termo arma-dólar, né? Capacidade de desestabilizar uma economia a partir da moeda hegemônica, né? Como teria sido feito com o Irã recentemente, em 2018. Tá? O terceiro ponto é, na verdade, chamar a atenção, levantar uma pergunta, tá? Que talvez, acho que o Numa não vai querer responder, mas talvez o Prado e o Dudu queiram ter interesse em entrar. Não, lá vem bola dividida, Numa. Lá vem bola dividida, Numa. Em relação à política externa brasileira, tá? Em relação à potência hegemônica, aos Estados Unidos. Quer dizer, uma potência que está... acuada talvez seja um termo muito forte, mas uma potência que está encontrando rivais, né? Enfim, que encontra esse cenário. Como é que deve ser a nossa abordagem? Né? Quer dizer, é de se esperar uma postura mais benevolente ou não? Né? Em princípio, essa potência deveria ter uma postura mais benevolente, de alianças. Por outro lado, as suas próprias contradições internas, como chamamos a atenção hoje e no último programa, talvez limitem a possibilidade de fazer essas concessões para aliados, como, por exemplo, os Estados Unidos fizeram no período pós-guerra. Tá? Então, é de se pensar que tipo de política externa, né, na relação bilateral com os Estados Unidos o Brasil deveria ter, né, ou pensar. Enfim, acho que... Vou trocar aqui de aparelho que está acabando a minha bateria, vou sair e vou voltar. Tá? E aí eu deixo essa... Não, acho que o Numa não vai querer entrar nessa, mas talvez Pradinho e Dudu queiram. É a cara do Baixo. Ele faz a bola dividida e ainda sai do campo. Ele dá a bola na dividida e sai do campo. Eu não estou indo embora, não. Estou voltando em 2 minutos aqui. Dessa vez é em 2 minutos. Meu Deus, isso é uma promessa. Dá tempo de vocês responderem, para ouvir a resposta. Mas, assim, isso é uma promessa, uma ameaça. É um exemplo de coragem para todos nós, né? Já estou voltando. Né? Tá certo. Tá vendo, Lula? Vai ser infamado, volte logo. Você quer que eu fale? Não, deixa o Numazinho, gente. Poxa, vou tecer algumas observações. Eu acho que... Vai lá, Numa, depois que o Baixa te deu uma cortada... Pois é. O carrinho por trás, entrou uma dividida, assim, violento. O garoto, nossa senhora! Exatamente. Eu acho, como falei, eu acho muito difícil fazer conjecturas sobre assim, que poderia ser a política externa do Biden. Acho que a gente já colocou algumas das principais, vamos dizer, perspectivas que podem existir. Depois, assim, qual grau de intervencionismo terá, qual grau de, vamos dizer, investimento numa maior cooperação internacional terá, é difícil estabelecer. O que pode ser interessante, e aí vou testar algumas observações sobre as intervenções anteriores, né? E justamente fazer uma espécie de, como poderia colocar, de fotografia da situação atual das relações internacionais e das relações econômicas internacionais e justamente como uma política, qual poderia ser o lugar dos Estados Unidos nesse contexto. Tá? Nesse sentido, e aí voltando um pouco ao artigo publicado na Foreign Affairs, tem um elemento que foi apontado parcialmente, pelo menos já pelo Eduardo, não é? Que é a questão justamente de uma espécie de proteção assim, em relação a determinados setores identificados como estratégicos. Isso significa que o Biden consagre um parágrafo grande, inclusive, né, a questão da 5G. Ele fala da 5G como justamente um elemento estratégico. Ele, na verdade, endossa a posição que foi dos Estados Unidos na presidência do Trump, que é de impedir a entrada nesse estratégico
tanto em termos econômicos quanto em termos de segurança interna e externa, né? A possibilidade, então, de entrada de atores estrangeiros, e particularmente da China. Bom, a gente sabe que a Huawei, por exemplo, não pode, foi proibida de entrar no mercado norte-americano, que houve pressões também em relação os principais parceiros aliados dos Estados Unidos para tentar justamente pedir que esses aceitem a entrada da Huawei. Tá, bom. Só que o que é muito interessante nisso é que ele junta essa questão tecnológica justamente com a questão, ao mesmo tempo, com a questão da classe média. Tem um trecho, assim, tem uma parte inteira do artigo onde ele diz o que seria uma política externa favorável para a classe média americana. Confesso que é uma afirmação que eu achei interessante, porque ela diz muito também sobre vamos dizer, a parte da população que pretende agradar o Biden, primeiro, e segundo, ele coloca justamente essa questão da tecnologia como uma questão fundamental. Como falou os dois Eduardos, tem uma liderança ainda tecnológica dos Estados Unidos em muitas áreas. Tá? Nesse sentido, a China, considerada a maior concorrente, realmente ainda está atrás em determinadas áreas. Por exemplo, na parte semicondutores, tinha... Só que esse atraso, entre aspas, chinês, ele está sendo rapidamente assim reduzido. E, no caso da tecnologia de 5G, por exemplo, a China se encontra, pelo menos em termos de capacidade industrial operacional, na frente dos Estados Unidos. Bom, outra questão problemática para os Estados Unidos, que foi evocada pelo Eduardo Pinto, é a questão da produção. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam tendo um controle importante sobre as cadeias globais de valor, assim, uma parte, pelo menos, delas, que continuam tendo muitas empresas multinacionais que exercem um controle sobre isso, porém, ao mesmo tempo, a própria China está fortalecendo cada vez mais o peso das suas empresas multinacionais nessa área. E a China tem reorganizado o espaço asiático e agora incluindo alguns países africanos, por exemplo, vai ser o caso da Etiópia, do Sudão, assim, uma espécie de, vamos dizer, alternativa às cadeias globais de valor dominadas pelas empresas ocidentais. Eu falo de ocidental porque aí junta europeus, americanos, no mesmo grupo. Então, isso é um desafio muito grande. Algo que pode ser bastante problemático. E aí, o ponto que é interessante é que o Biden faz essa conexão, ele fala dessa problemática econômica, de perder, desse risco de perder uma liderança tecnológica em áreas estratégicas, só que ele pula imediatamente para a questão política. Então, a área é estratégica do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico. E interessante que ele coloca dois grandes países como, vamos dizer, elementos assim, como concorrentes tecnológicos e geopolíticos, que são a Rússia e a China. Isso é interessante porque você tem claramente, um texto como foi apontado já pelo Eduardo, claramente um país designado como o grande inimigo do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista quase militar, na verdade, é a Rússia. A China já é mais enxergada como uma ameaça econômica. Porém, o Biden sabe que a visão, pelo menos uma visão bastante espalhada nos Estados Unidos, que essa conexão entre setor militar, setor de tecnologia mais avançadas é muito forte.
Inclusive, o que permitiu aos Estados Unidos ter a liderança tecnológica que ainda possuem é justamente a intensidade do seu investimento no setor militar, sendo que esse investimento no setor militar não responde a objetivos de, vamos dizer, de lucratividade de curto prazo. No setor militar, o que é importante é você investir para você um dia ter um material, uma arma, uma tecnologia que outro não tem. E a concorrência, assim, fora do... Não é uma concorrência econômica, é uma concorrência absoluta. Você tem que ter a arma melhor que o vizinho. E pouco importa quanto vai ser gastado, se demorar 30, 40 anos, 50 anos de pesquisa para chegar a alguma coisa que seja breakthrough, que seja uma inovação assim, mudando paradigmas tecnológicos, isso que importa. E o que permite, aliás, que justamente os saltos tecnológicos maiores sejam realizados através desses investimentos enormes no setor, assim, na pesquisa ligada ao setor militar. Tá bom. Colegas nossos, como o Carlos Medeiros ou a Mariana Mazzucato já falaram amplamente sobre isso. E aí um ponto que é interessante quando a gente olha para essa questão geopolítica, por que essa obsessão com a Rússia? Que no caso do Trump, assim foi, a gente sabe, a gente não vai entrar na questão da Russian Affair, enfim, o negócio dos problemas com da intervenção não da Rússia, na eleição do Trump. Bom, isso não é o objeto aqui. Porém, o Trump realmente, mesmo se a coisa, não esqueçamos que ele não cancelou as medidas de retorção contra contra a Rússia que tinham sido tomadas no governo Obama depois da intervenção na Ucrânia, elas permanecem. O Trump não é que virou amigo da Rússia, mas a Rússia perdeu um pouco, perdeu-se um pouco a clareza desse inimigo russo. E aí, para encerrar minha fala, antes de passar a palavra para o Luiz Carlos, temos que lembrar que, como foi evocado pelo Eduardo Pinto, a gente hoje está com práticas bélicas múltiplas. Foi citado a questão das guerras não convencionais, a gente sabe que o terrorismo, por exemplo, em si, não é o melhor dos objetivos, o melhor dos inimigos, para um exército tal como existe o exército americano. Porque, no fundo, o terrorismo é algo muito descentralizado, desnuclearizado, você não tem... A retórica do Estado terrorista, acho que já passou, já não tem mais a mesma ressonância na população americana, a tal ponto que tanto as intervenções, assim, a presença americana no Afeganistão, quanto no Iraque, até na Síria, não tem recebido um apoio muito forte na população americana. Tá? É claro que o terrorismo é algo que não se identifica um território específico. Então, e as intervenções contra o terrorismo, qual material você precisa para fazer uma intervenção contra um grupo terrorista? Você vai precisar de alguns drones, você vai precisar de bastante inteligência, ou seja, com infiltração de agentes assim dentro dos grupos terroristas, mas em termos de gasto militar, isso é pouco. Você não vai construir um porta-aviões de 40 bilhões de dólares, ou você não vai comprar, assim, encomendar equipamentos, tanques, caças furtivos de última geração por conta da ameaça terrorista. Para isso, você tem que ter um adversário que tem armas, que é um país que tem armas, que tem um armamento convencional, um arsenal convencional, que tem práticas convencionais. E aí você pode poder justificar de ter submarinos, de ter marinha, bom, tudo bem. E quem é esse adversário? A Rússia. É o único que tem o equipamento militar, que tem, inclusive, a força nuclear, para justificar que o complexo militar industrial, que lembramos, assim, cujo gasto explodiu
literalmente, durante o governo Trump. Bom, eu estive numa banca recentemente, justamente cujo tema, banca de dissertação, cujo tema era esse, e foi muito interessante ver justamente quanto avançou esse complexo militar industrial durante o Trump, continuando na mesma lógica inaugurada pelo Reagan, continuada pelo Bush pai, continuada pelo Clinton, pelo Bush filho, pelo Obama depois. Então, nisso, você vê uma continuidade perfeita. E para você justificar um gasto militar de mais de 800 bilhões de dólares, não é com grupos, terroristas. Tem que ter um adversário convencional, entre aspas. E, ao mesmo tempo, a China não pode ser esse adversário até por conta da enorme imbricação, da interligação que existe entre as economias, do ponto de vista produtivo e do ponto de vista comercial, obviamente. Então, a dificuldade dos Estados Unidos é essa. A Rússia, na verdade, um inimigo meio inventado, porque a Rússia não está preocupada com uma posição de superpotência mundial, preocupada com uma questão regional. Do outro lado, a China, que sim tem pretensões de superpotência na área econômica, pelo menos, não pode ser pode ser pressionada, mas com muito cuidado, dentro de limites muito tênues, muito reduzidos, do ponto de vista geopolítico. Tá? Então, era só para tecer essas observações que eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos, que queria falar. Mas, meus amigos, cabendo ao âncora, como sempre, lembra, né? Nosso tempo está terminando, então eu já vou encaminhar para que a gente dê encerramento à nossa mesa redonda, né? E vou começar com o Pradinho. Pradinho, você gostaria de fazer as suas considerações finais? E mais aquelas considerações que você achar pertinentes, né? Pois é, eu acho que eu tenho considerações para pelo menos mais um programa. Eu sei que... Tudo aquilo que o âncora queria ouvir. Então, eu não vou fazer todas as considerações que eu tenho, apenas pegar um pequeno ponto levantado pelo Bastia, na provocação do Bastia, que foi embora, já retornou aí, mas tudo bem. Quer dizer, como é que fica para o Brasil? Eu acho que, eu entendo que o Brasil, a importância econômica para o Brasil, para os Estados Unidos, agora é pequena. As nossas relações comerciais não são tão importantes. Na verdade, em muitos produtos, principalmente no agrobusiness, o Brasil e os Estados Unidos são concorrentes. O Brasil, tradicionalmente, na América do Sul, é um grande destino dos investimentos diretos norte-americanos, que são importantes para efeito de distribuição no conjunto da América do Sul, mas a América do Sul não é uma região particularmente importante para a economia americana, mas é politicamente, principalmente aquela área mais próxima do Caribe, Colômbia e Venezuela. Então, no plano político, o que interessa para o governo norte-americano é a questão da Venezuela, que é pela posição estratégica e tradicional, e a questão, obviamente, da Colômbia, que é sempre a situação do narcotráfico, etc., é uma questão tradicional nas relações com os Estados Unidos. No caso do Brasil, a relação, o enfraquecimento do Brasil no conjunto dos BRICS, que há alguma contribuição desse processo do governo Obama. Quer dizer, é difícil porque nós não temos os dados de saber qual foi a efetiva participação de agências americanas na desestabilização do governo brasileiro antes do caso do golpe da Dilma. Mas certamente houve alguma. Quando esses arquivos abrirem, daqui a muito tempo nós vamos ver. Se a gente olha para o passado, os arquivos já abertos mostram que, em vários casos de desestabilizações anteriores,
houve participação de agências americanas. Nós não sabemos agora, a gente trabalha na especulação, pode ser que a atuação maior seja alguns grupos específicos e não uma participação mais organizada. De qualquer maneira, nós temos a experiência anterior não é uma experiência que indica uma participação tão positiva para o Brasil. A exceção pode ser na questão ambiental, que é uma coisa que interessa para nós, brasileiros, e é importante dentro do caso americano. O governo atual só terá problemas com os Estados Unidos se ele quiser confrontar o governo americano, que não me parece que vai ser o caso. Eu acho que, embora o Bolsonaro agora não tenha ainda reconhecido o governo americano, logo ele vai se ajustar e não será um grande problema. Aliás, eu entendo que, se, por um lado, a vitória do Biden certamente não é positiva para a extrema-direita internacional, quer dizer, para aqueles grupos da alt-right, da direita alternativa, ele é muito bem recebido pela direita tradicional, pela centro-direita tradicional, pelo CDU da Alemanha, pelos partidos conservadores da Espanha, da França e todos os outros. Não há nenhum problema a relação tradicional do governo democrata com a direita tradicional. Mas, como, se não me engano, foi o Bastian que falou, o fato dele não ser uma boa notícia para a extrema-direita internacional não quer dizer necessariamente que isso vai enfraquecer significativamente essa extrema-direita, porque a extrema-direita americana, representada pelo Partido Republicano, continua muito forte e provavelmente vai ser muito ativa na oposição e certamente pode fazer relações com outros países. Ou seja, o governo Biden não é necessariamente um grande alento para a contenção da pressão da extrema-direita. E, por outro lado, num caso especificamente brasileiro, não há muita diferença entre a extrema-direita e a centro-direita no que se refere à política econômica, exceto no que se refere à questão da globalização, ou seja, na inserção dos organismos multilaterais, que isto certamente há uma diferença. O Biden é mais pró-instituições internacionais, como era o governo Fernando Henrique Cardoso, o Lula, etc., sempre foram, o governo do PT e do PSDB, sempre foram inseridos nas relações, nas instituições internacionais. Então, esse ponto pode ter algum tipo de problema por esse lado. Mas, seguindo um pouco aí a provocação do Baixo, eu, sinceramente, acho que o que pode melhorar para nós, no Brasil, a questão do Biden é a perda um pouco de legitimidade de um discurso muito obscurantista por parte do governo brasileiro. Sob o ponto de vista econômico, eu não vejo mudanças muito grandes dentro dessa área. Mas eu acho que isso pode ser tema, inclusive, para um outro programa no futuro. Não dá para a gente desenvolver com mais vagar aqui. Valeu, Prado. Obrigado pela sua participação. Bastianzinho, suas considerações finais. Antes do jantar, né? Está sem a voz, está desligado o microfone, Tem o seu microfone, Bastianzinho. Eu falar, numa chegou atrasado, bagunçou, né? A gravação, né? Eu sempre saindo mais cedo, né? Não, são duas observações, né? Não vou me alongar. Uma, do ponto de vista da provocação que eu fiz, né? Eu tendo a ir na linha que o Luiz Carlos levantou, né? Acho que
tem um elemento de esvaziamento de uma determinada narrativa, né, obscurantista, anti-ciência, né? Esse acho que tem um elemento de ganho, né? Mas eu não vou me alongar na questão brasileira. Talvez seja até o caso da gente fazer justamente um outro programa, né, tocando nessa questão, né? Agora, a minha última observação é de um ponto que a gente acabou não tratando, que diz respeito até essa nova postura, essa retomada de uma antiga postura, de uma antiga estratégia mais normal dos Estados Unidos, que diz respeito à OTAN. Né? A gente acabou não falando da OTAN, né? Então, a tendência, e o Biden sinaliza isso nesse artigo que eu e Numa trouxemos aqui para discussão, né, da importância para a segurança nacional dos Estados Unidos da OTAN, né, de retomada, de fortalecimento da OTAN. O que, até para a direita da Europa, né, para os países da União Europeia, possivelmente é um grande alívio, né, porque o governo Trump talvez tenha sido o governo de maior oposição ao projeto europeu desde a Segunda Guerra, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, no mundo do pós-guerra. Tá? E colocou, ainda mais com a saída do Reino Unido do bloco, né, questões acerca da segurança, né, como havia pontos de interrogação em relação à OTAN pela postura do governo norte-americano e sem o Reino Unido, tá? A França ficava como, digamos, o único país mais forte militarmente no bloco, né? Isso talvez trouxesse à discussão a necessidade de um rearmamento da Alemanha, né? O que suscitaria questões muito complicadas, né? Muito sérias no contexto europeu, né? Então, talvez, eu sugiro, né, que é um grande alívio, né, para a União Europeia, né, a volta de uma política externa mais business as usual, né, mais tradicional por parte do governo norte-americano, o que significará, né, um reforço, uma reafirmação da organização do Tratado do Atlântico Norte, né, da OTAN. É isso, e com isso eu me despeço. Aí talvez esse tema o Numa queira tratar um pouquinho na fala final dele. Depois eu vou assistir, né, quando a gravação estiver pronta. É isso, gente. Um abraço a todos. Valeu, Bastazinho. Os amigos da mesa, né, e aos nossos ouvintes, né? Valeu, tchau, tchau. Valeu, boa noite. Até logo. Eduardinho Costa Pinto, suas considerações finais. Numa ainda caguetou que você chegou atrasado, né? Tremendo de trair, hein? Foi embora antes, né? Ele não tem jeito. Vamos lá, esse Baixa. Mas que traíra, rapaz! Vai lá, Dudu. Dá uma fechada aí na tua Vamos tua fechar. parada. Eu vou até um pouco responder também a questão que o Baixa fez, mas eu queria trazer, antes da discussão do Baixa, um ponto que o Numa alertou, que acho que é fundamental. Na discussão da disputa entre Estados Unidos, China principalmente, a questão do 5G é um elemento fundamental para a questão econômica, mas também tecnológica. Aquilo que o Numa chamou aqui a atenção. Tem uma disputa que é preciso ter o inimigo para ter a arma convencional, mas é também preciso controlar a informação, né? A questão da informação, das redes de informação, do controle tecnológico, do controle do que a gente viu desde 2001, é fundamental dentro das novas formas de guerra híbrida ou das novas formas de guerra não convencional. Então, talvez, aí eu queria juntar isso para talvez a única coisa que hoje nos é relevante para os Estados Unidos, por incrível que pareça, por quê? Porque nós já cedemos o pré-sal. Você comentou para daqui a 50 anos, eu arrisco a dizer, eu vou arriscar mais mesmo, os eventos que apareceram no Wikileaks e o que apareceram no caso do Snowden, né? E no Wikileaks está lá o telegrama que saiu da embaixada norte-americana, tá? Eu estava aqui olhando enquanto você estava aqui, com o título seguinte: a indústria do petróleo vai conseguir combater a lei do pré-sal? Isso o Wikileaks vazando. Esse telegrama foi enviado da embaixada norte-americana em 2009, né? 2009.
E, no caso, segundo o Telegrama, o senador Serra dizendo que se ele fosse candidato, tinha que mudar a lei e negociações com o Chevron. E aí, logo depois de 2013, estoura o caso, né, do Snowden, que estava sendo grampeado a Dilma e estava sendo grampeado a Petrobras. E que, inclusive, segundo o próprio, as informações do Snowden, em alguns períodos de 2013, tinha mais informação sendo capturada no Brasil do que na Rússia, né? Então, assim, eu acho muito difícil esse pessoal captando tanta informação e não ter usado, entendeu, Prado? Assim, não tem lógica. Para que eu vou ficar captando informação e se eu não vou usar? Sim, você tem razão. Então, a questão da guerra, a probabilidade é muito alta. Então, e o que? Eles conseguiram, por exemplo, a questão do pré-sal, da questão energética, né? Então, assim, 50% hoje do petróleo já descoberto lá no pré-sal já não é mais da Petrobras, né? Então, a questão tecnológica aí tem um elemento fundamental, porque ainda é o que a gente tem, que é o controle da informação, além da questão econômica, o 5G aqui. Por incrível que pareça, é meio que o que sobrou ainda, porque a gente realmente ficou menor mesmo, né? Ficou menor mesmo e a gente não tem a capacidade de avançar na nossa política externa e de, inclusive, se aproveitar numa brecha aberta nesse aumento da disputa entre China e Estados Unidos. E aí eu vou dizer, não é só por causa do nosso governo de extrema-direita, não. Porque a gente normalmente coloca sempre... Ele tem todas as suas questões, o seu antiglobalismo, a sua interpretação torta, mas é mais do que isso. É porque parte do pessoal do andar de cima, das nossas frações do bloco no poder, desembarcaram. Então não tem como fazer projeto, não tem como se aproveitar numa franja como essa, né? E acho, por exemplo, se mudasse para um governo mais liberal, né, os caras estão falando em abertura unilateral de comércio, Prado. A discussão hoje dos liberais brasileiros, o Prado conhece isso mais do que ninguém, a gente dá risada. Você fazer abertura... No momento que os Estados Unidos está com argumentos de indústria nascente, que é mais estranho. E o nosso argumento é abrir de forma unilateral, e não é só desse governo Bolsonaro. Sim. É nesse sentido que eu estou querendo chamar... Mas esse esdrúxulo dado o discurso americano, europeu e chinês nesse momento. Mas observa, Prado, que não é só o Bolsonaro. Eu acho que eu queria ressaltar isso. Nós concordamos. E por que isso? Por isso que eu disse que, no caso aqui, a política externa brasileira, ela não só, no caso do governo Bolsonaro e vários segmentos liberais brasileiros, convergem em muitos casos. O que eu acho que aí pode aumentar a tensão é na questão ambiental, mas não acho que o Biden vai gerar muito se, por exemplo, tiver de negociar um ambiente com 5G, ele vai pegar o 5G, entendeu, Prado? Assim, estou chutando, posso estar equivocado, mas assim, no jogo aí é a questão do controle da informação, no nosso caso, para quê? Para que a gente, se pensar em qualquer mudança, em lei do pré-sal, qualquer coisa, os caras vêm e estabilizam antes. Então, estou cada vez mais convencido que a gente tomou uma guerra híbrida. Eu sei que a gente só vai ter a prova efetiva daqui a 50 anos, mas eu lembro lá em 64, quando o golpe, todo mundo dizia que teve a intervenção norte-americana, todo mundo dizia, isso é teoria da conspiração, abertos os documentos, não só participação, como o chefe das Forças Armadas do Jango tinha ligação direta com o governo norte-americano. Então, assim, é nesse sentido que eu acho que, assim, para mim, o Biden, na questão da nossa política externa, eu acho que muda pouco, Prado. Eu acho que até essa discussão que você e o Baixa levantaram, que assim, a gente perde força, vai continuar a mesma lógica, vai continuar o mesmo procedimento, e não acho que uma parte da popularidade do Bolsonaro tenha essa aderência tão grande com o que vem de fora. Já incorporou, sabe assim, dimensões norte-americanas de alguns desse tipo da extrema-direita, dessa visão, do bolsonarismo, já está dentro. Então, assim, vai perder um apoio, mas eu acho que vai mudar pouco para a gente aqui. A gente vai ainda vai ter que se virar muito ainda com o que a gente tem que vir, e que é o problema, para fechar, que eu acho que a gente tivesse hoje um mínimo de coalizão interna do bloco no poder, ou de um projeto minimamente nacional, era exatamente o momento histórico para a gente aproveitar essas disputas geopolíticas para obter o máximo para o país. E nesse momento a gente faz o completo contrário de uma janela de oportunidade que hoje teria para negociar com um lado e com o outro para obter mais. Mas é isso. Como a gente já fez no passado, né? Em várias ocasiões nós aproveitamos essas disputas nos anos 30, no pós-guerra, para conseguir alguns benefícios. Infelizmente, agora não vai ser possível. E até na própria Guerra Fria, nos anos 60 e 70. Claro, é verdade. Senhores, obrigado, Dudu.
Numanzinho, suas considerações finais. Bom, depois da provocação do camarada Baixa, né? Eu vou falar rapidinho sobre a questão da OTAN e depois tecer algumas observações rápidas também. Não vou me alongar sobre a questão do Brasil, como assim, qual seria a posição do Brasil nessa evolução. Quanto à OTAN, de facto, há uma sinalização, mas que foi feita pelo Biden em algumas oportunidades, quanto à necessidade de relançar a OTAN. Tá? E aí viria junto com uma exigência que já existe nos Estados Unidos, por parte dos Estados Unidos há muito tempo, e que o próprio Trump externalizou em muitas oportunidades, que seria uma contribuição maior dos membros da OTAN para o esforço da coalizão, principalmente pensando justamente naqueles países que gastam menos em relação ao PIB, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, e de outros. Bom, eu não acho que vai mudar fundamentalmente a natureza da OTAN. A OTAN vai continuar sendo liderada pelos Estados Unidos como sempre foi. O coordenador das operações, o principal das operações continuará sendo os Estados Unidos. O grande problema da OTAN, que vai ser um grande problema para o Biden, de facto, tem a ver com o nosso, assim, com o presidente da Turquia, com o Erdogan. Tá? A posição da Turquia, particularmente depois do recente e breve conflito entre Azerbaijão e Armênia sobre o Nagorno-Karabakh, mostra que, hoje em dia, a Turquia conquistou uma estatura em termos geopolíticos nessa área, obviamente, do Cáucaso, mas também no Oriente Médio, e que tem ambições assim de conquistar um papel ainda maior do ponto de vista geopolítico. E isso é um grande problema para os Estados Unidos, porque, obviamente, os Estados Unidos não apoiaram a iniciativa turca de auxiliar o Azerbaijão, inclusive deslocando terroristas, assim, mercenários fundamentalistas da Líbia e da Síria, o que aconteceu. Então, esse é um grande problema para os Estados Unidos. Então, assim, dentro da OTAN vai ser uma dificuldade enorme de lidar contra a Turquia, porque não esqueçamos que o objetivo geopolítico dos Estados Unidos, qualquer seja o presidente, é impedir o surgimento e a afirmação de poderes regionais que poderiam contestar o peso dos Estados Unidos. Tá? E nesse sentido, e aí que eu vou fazer a minha transição, bom, a Turquia passou a representar isso, e nesse sentido, o próprio Brasil parecia tentar, pelo menos, assim, se encaminhar nessa direção na década de 2000, e como foi apontado pelos camaradas, essas veleidades de afirmação geopolítica foram podadas, inclusive, bom, o próprio golpe recente mostra isso. Tá? Então, a gente tem que pensar que essa situação, assim, ela se inscreve assim num contexto global, e que os Estados Unidos, de fato, hoje em dia estão muito preocupados com a penetração chinesa na América Latina. Nesse sentido, eu tenderia a achar que um governo Biden, como já foi falado, provavelmente, apesar das divergências
ideológicas que podem existir com o governo atual do Brasil, não vai não vai isolar o Brasil, não vai tomar medidas contra o Brasil, bem pelo contrário. Pela mera questão do perigo geopolítico chinês, geoeconômico, na verdade, geoeconômico chinês na região, e eventualmente até geopolítico russo, porque, inclusive, no caso da Venezuela, a Rússia tem um peso geopolítico muito importante. Não esqueçamos o episódio dos 3 bombardeiros que aconteceu no ano passado, bombardeiros russos, que assim, foram usados, assim, trafegaram perto do espaço aéreo colombiano, como uma forma de dizer que, em caso de veleidade de intervenção colombiana, as coisas poderiam não ser exatamente tão simples, né? Então, eu acho que nesse âmbito, como sempre, os Estados Unidos vão ser pragmáticos, vão querer proteger seus interesses próprios, e que isso passa pela ajuda ou apoio a qualquer tipo de governo que se inscreva nessa perspectiva geopolítica, independentemente das considerações ideológicas. Isso não é um ponto. E, só para encerrar, concluir, e aí reforçando o que já foi afirmado pelo Eduardo Costa Pinto e pelo Luiz Carlos Prado, de fato, um caminho ideal para o Brasil, nessa situação tão conflituosa do ponto de vista geopolítico a nível internacional, seria o caminho que era tomado nos anos 50, durante a Guerra Fria inteira, na verdade, pelos chamados países não alinhados. O Brasil poderia tirar muito proveito disso. Muito proveito, por exemplo, do ponto de vista industrial. O Brasil já teve uma indústria militar assim forte, poderia muito bem justamente usar sua posição, uma posição mais neutra, mais como aquela que estava sendo construída na década de 2000, para justamente poder ser um vendedor de equipamentos militares a países que não sejam nem inimigos dos Estados Unidos, nem assim enfim, associados à China ou à Rússia, ou seja, países que querem ter um certo grau de independência, não ficar de um lado de um bloco de outro. O Brasil teria a capacidade tecnológica para isso, e a ideia de transferência de tecnologia, tanto com caça-Gripen quanto para a produção submarino nuclear, era um pouco essa, pelo menos era essa a ideia do governo Lula, de tentar construir um setor militar industrial, aproveitar essa posição de país, vamos dizer, não alinhado totalmente com nenhum dos dois lados, mesmo assim, porque no fundo a gente está vivendo uma nova Guerra Fria, em certos aspectos, não, obviamente não do ponto de vista de alternativas de modelo, mesmo se o caso de China poderia até ser discutido, mas em termos geopolíticos. Então, o Brasil realmente está perdendo uma oportunidade histórica. Ao se abrir, provavelmente vai ser jogado fora, ao se abrir de forma indiscriminada, como é advogado por uma larga parte do espectro político brasileiro. Não são só os partidos mais extremos que defendem essa posição. Ao fazer isso, o grande problema do Brasil é que o risco é jogar fora assim, todo o que restou da industrialização que herdamos do período desenvolvimentista. E, infelizmente, as perspectivas são bastante sombrias desse ponto de vista, e isso, na verdade, é uma opção que está tomando o Brasil. Não é, obviamente, você tem pressões externas, mas haveria espaço para a escolha de um outro caminho. Só que, pelo jeito, assim, os grupos dominantes atualmente não querem muito se afastar do caminho integracionista do ponto de vista geopolítico e geoeconômico com os Estados Unidos, que já foi tomado há um certo tempo. Valeu, Numa. Obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer ao Prado, ao Costa Pinto,
ao Numa e também ao Bastiazinho, né, pela participação aqui na nossa tradicional mesa redonda. Gostaria de agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham nessas conversas sobre o que acontece no mundo, né? E nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem, nos vemos.